Olá, meus irmãos e minhas irmãs, eu sou William Gonçalves e este é o nosso Evangelho no Lar, que sai todos os domingos aqui no canal Na Luz do Espiritismo. É uma alegria ter você aqui, hoje dia 9 de abril do ano de 2023, domingo de Páscoa, comemorado aí no Brasil. Agradecemos a vocês por estarem aqui hoje, muitos retornando aí da casa de familiares, feriado prolongado. Agradeço a companhia de vocês, peço que nos ajude curtindo, comentando, compartilhando. Deixe aqui a sua experiência com o Evangelho no Lar, deixe seu nome, a cidade, o estado, o país que você ouve este Evangelho. E vamos já pedir a autorização ao nosso mestre amigo Jesus para iniciarmos este Evangelho no Lar, agradecendo a Ele por estar sempre nas nossas vidas, entrando em conexão com Deus, o nosso Pai, trazendo-nos pensamentos, a forma que nos liga a Deus neste momento, nos desligando dos problemas habituais. Evangelho no Lar é luz para a nossa casa, nos auxilia nos momentos difíceis de angústia, nos auxilia também nos problemas, nas situações, nos auxilia na obsessão, porque aonde se faz luz, as trevas correm. Vamos entrando em conexão com os nossos mentores, aqueles espíritos amigos que nos ajudam no nosso lar, trazendo também neste momento a nossa mais sincera gratidão a eles. Não esqueça de separar a sua água para fluidificar, coloque uma jarra, um copo, beba, peça. Jesus nos ensinou a pedir, a falarmos das nossas necessidades. Buscando nós acharíamos, batendo abriria-se. Então vamos buscar neste momento o nosso contato com Deus, com Jesus e com a espiritualidade maior. Deus, nosso Pai amado de infinita bondade, Mestre amigo Jesus, Mãe Maria, espiritualidade amiga, neste momento reunidos estamos para agradecer. Agradecer por esta semana e pedir que esteja conosco neste momento de oração, de aprendizado, de elevação mental. Mestre amigo, me intua da melhor forma possível, que eu possa chegar até o lar, aqui representado por essas famílias, para levar um pouco do acalento do Evangelho. Mestre, abençoe também a cada um que ouvirá este Evangelho depois, que este Evangelho possa ser útil em algum ponto para alguém que estiver ouvindo, com alguma angústia, alguma necessidade. Se tiver também espíritos desencarnados neste momento nos ouvindo, que eles possam receber esta onda de amor, de carinho. Que os faróis sejam acesos neste momento nos lares aonde estão ouvindo este Evangelho, em qualquer região do Brasil e do mundo aonde estarão ouvindo este Evangelho, e nós somos gratos por esta oportunidade. Que assim seja, graças a Deus. Vamos mais uma vez falarmos das formas pensamento aqui no Evangelho, tema que tem saído aí nas nossas intuições constantemente. Então, se a espiritualidade tem nos alertado, vamos passar para frente o alerta do compromisso com a nossa responsabilidade com o pensamento. Aonde nós estamos, o pensamento está conosco, inclusive na hora de dormir. Para nós espíritas, ao deitarmos, nós nos desprendemos do nosso corpo físico e temos atividades no plano espiritual. O conteúdo destes sonhos é muito relacionado aos pensamentos que nós temos durante o dia. Sabemos que há 4 tipos de sonhos. Há os sonhos de memórias recentes, de coisas que acontecem durante o dia. Há os sonhos do inconsciente, memórias mais bagunçadas que nós não temos tanto acesso e que às vezes traz algum significado. Sonhos mais espirituais, na qual nós temos ali uma constância que nós sentimos que fomos realmente a algum local do plano espiritual. Sonhos esses que geralmente têm uma relação mais prolongada. Nós acordamos com a certeza que fomos a alguma colônia ou que conversamos com um ente querido que se foi.
Também tem os sonhos, os pesadelos, que podem ser de situações que nós alimentamos durante o dia, durante a semana, como filmes, novelas, séries, etc., músicas também, ou com relação aos nossos medos interiores. Nós vamos ver na literatura de André Luiz que às vezes o espírito até se desprende, mas ele fica tão próximo ao corpo e às vezes os obsessores manipulam ali o tipo de sonho. Falar do campo do sonho é falar de um tema muito grande, mas falando da forma pensamento, nós vamos relacionando como isso também influencia o nosso psiquismo, porque quantas pessoas relatam para nós no dia a dia que acordam cansados, sonharam a noite inteira, com pesadelos terríveis, ou não conseguiram dormir, com medo de dormir e ter pesadelos. Sabemos que as formas, pensamentos que nós alimentamos durante o dia, e no primeiro evangelho que nós falamos aqui da forma pensamento, nós falamos muito da nossa higienização mental, que é tão falada hoje aí por psiquiatras, neurologistas e psicólogos na atualidade, a importância de fazermos a higiene mental, de evitarmos tanta tecnologia nas horas que se aproxima do sono, de ter realmente um local, um espaço de escuta, de fala, para que possamos trabalhar o nosso psiquismo cada dia melhor, para que haja menos tempestades nos nossos sonhos. E também não nos esquecermos, para nós que somos espíritas e compreendemos que o espírito se desprende e ele vá até a locais do plano espiritual, aonde tem afinidade espiritual, nós temos que melhorar o nosso aspecto de pensamentos durante o dia e também as preces ou evangelho no lar, como nós estamos fazendo agora. Todas essas atitudes nos ajudam nas construções também do nosso sono. Saber do plano espiritual nos traz atitudes mais saudáveis durante o dia, para que possamos também, em momentos de descanso, termos a nossa tranquilidade. Por isso, a importância de selecionarmos cada vez mais os nossos pensamentos. Conforme estava dizendo no início, o pensamento nos acompanha para onde nós formos. Podemos fugir de quem for, de qualquer situação, mas não do pensamento. É por isso que nós, espiritualistas, espíritas, falamos tanto da importância do pensamento. Falamos tanto da importância do perdão, do ódio, quando você odeia muito uma pessoa, de ressignificar isso. Por quê? Porque nós sabemos que quando nós estamos presos ao ódio a alguém, esta pessoa ou esta situação está conosco o tempo todo. A todo momento, esta situação bate na nossa porta através do nosso psiquismo. Por isso que muitas das vezes as pessoas que têm algum transtorno psiquiátrico se fixa mentalmente em uma situação e aquilo vai maltratando cada vez mais a pessoa e entra nos processos de adoecimentos mais graves. Como dissemos, podemos fugir de qualquer local físico, mas de nós mesmos não. Estamos em constante contato com o nosso pensamento, porque o nosso pensamento somos nós, em essências, através da forma que enxergamos o mundo. Então não vamos alterar o nosso pensamento também da noite para o dia sem modificarmos a nossa observação no mundo. De que forma você está enxergando o mundo? Como você está observando e vendo os seus problemas, as suas provas, as suas expiações, as suas dificuldades, o local que você está hoje? De que forma você tem olhado e tem trazido luz para estes momentos? Porque a gente fala tanto da doutrina espírita e tanto do conhecimento espiritual, mas de que adianta você ter tanto conhecimento na literatura espírita, conhecimento de artigos espíritas, de vídeos espíritas, se você não está conseguindo no seu dia a dia, que é o momento que você está com os seus pensamentos no horário de trabalho, quando você está na sua casa,
realizando as suas atividades corriqueiras, em contato com as suas provas e expiações, com os familiares provas, com os parentes expiações, com as situações de grande angústia da sua vida, e você não está conseguindo aplicar nestes momentos o conhecimento evangélico espiritual. É para isso que nós estamos aqui, 30, 40 minutos por semana, para estimular o maior estudo do plano espiritual, para que isso possa virar rotina nas nossas vidas. Conhecer o plano espiritual nos adianta do que na vida atual? O primeiro ponto é sabermos que somos espíritos, que temos também uma vida espiritual. A importância do nosso sistema de pensamentos, nosso sistema psíquico, que nós temos, além do corpo físico, um perispírito, e esse perispírito influencia grandemente na nossa saúde física. Os nossos pensamentos influenciam em grande, enorme grau na nossa saúde mental. Mas não é só os pensamentos, nós precisamos entender este caminho. A forma como nós vamos enxergando o mundo cognitivamente, a forma como nós vamos observando as situações, a forma como eu ressignifico, como eu faço para lidar com problemas, com perdas, com frustração. E isso vai através dos nossos olhos, do nosso sentido, através desses gatilhos até os nossos pensamentos, e tem relação direta com a nossa saúde mental, que seriam as formas pensamentos. Da mesma forma que isso influencia em grande, em enorme grau, o nosso perispírito, que está em constante ligação com o nosso corpo físico. Ao sairmos da matéria, deixaremos aqui o corpo físico, o primeiro contato que nós temos com o plano terreno. Mas ainda levaremos para o plano espiritual o nosso perispírito, que é uma cópia do nosso último corpo físico. Por isso que muitos espíritos sentem, num primeiro momento, as dores, as angústias, os sintomas físicos de que estava sentindo no corpo físico. Às vezes uma pessoa que morreu com certa dor ou com certo problema de saúde pode, no primeiro momento, levar isso ao plano espiritual, dependendo e variando, é claro, do nível evolutivo deste espírito. Nós estamos entendendo a cada dia mais, isso a ciência de uma forma geral, como as doenças psicossomáticas têm influenciado grandemente o nosso sistema de saúde. Estamos entendendo que cada vez mais estamos prejudicando o nosso corpo físico com situações e doenças que não estavam programadas na nossa encarnação. Porque temos sim as nossas provas a seguir na vida, as nossas programações, mas em muitos momentos estamos piorando as situações através da forma que enxergamos, que chega no nosso pensamento e é traduzida através do nosso perispírito. Estamos diminuindo o nosso sistema imunológico e aumentando, abrindo as portas para doenças invasoras. O nosso sistema de defesa tem ficado cada vez mais fraco. E como melhorar isso? O primeiro ponto é melhorar a nossa forma de pensamento. Vocês podem muitas das vezes observar que às vezes a pessoa tem até uma vida saudável, se alimenta bem, faz atividade física, consegue dormir relativamente bem, mas o sistema psíquico, as formas pensamentos ainda está em desalinho. Separei aqui o livro Libertação, a psicografia de Chico Xavier pelo espírito André Luiz, no capítulo 2, onde André Luiz está conversando com um benfeitor Gúbio no plano espiritual, e ele vai falar um pouco sobre como também o pensamento, através de ondas, influenciam muito na nossa saúde física e espiritual.
Gubbio inicia falando: o espírito encarnado respira numa zona de vibração mais ou menos lentas, enfaixadas num veículo constituído de trilhões de células, que são outras tantas vidas microscópicas inferiores. Então nós, encarnados, carregamos outras tantas vidas pequenas, minúsculas dentro de nós, mas que são vivas e ativas e que respondem a um comando maior, que é o nosso cérebro. E aí ele continua: a vontade, não obstante condicionada por leis cósmicas e morais, inclinará a comunidade dos corpúsculos vivos que permanecem a seu serviço por tempo limitado, à maneira do eletricista que liga as forças da usina para atividades num charco ou para serviços numa torre. Quem acompanha, quem lê os livros do André Luiz, naquela parte que ele vai ajudar algumas pessoas a desencarnarem, a partirem para o plano espiritual, André Luiz fala que é muito curioso no processo do desencarne, como que as células ficam em desorganização. Parecia ali uma comunidade de loucas quando eles vão ali, que o corpo físico está prestes a desencarnar. As formas de vida ali ficam extremamente desalentadas, quando o corpo vai se desligando e o espírito vai chegando ao plano espiritual. E aqui ele está falando que é isso, como se o nosso corpo fosse uma usina, uma força de energia elétrica. Sendo cada um de nós uma força e inteligência, detendo faculdades criadoras e atuando no universo, estaremos sempre engendrando agentes psicológicos através da nossa energia mental. Que Jesus falava e falou, Jesus falava muito: somos deuses, podereis fazer o que eu faço e muito mais, porque somos espíritos que temos essa capacidade de cocriar. Mas nós aprendemos, em primeiro lugar, nas nossas vidas, no nosso próprio corpo físico. Exteriorizando o pensamento e com ele improvisando causas possíveis, cujos efeitos podem ser próximos ou remotos sobre o ponto de origem. Abstendo-nos de mobilizar a vontade, seremos invariáveis joguetes das circunstâncias predominantes no ambiente que nos rodeia. Contudo, tão logo deliberemos manobrá-la, é indispensável que resolvamos o problema de direção, porquanto nossos estados pessoais nos refletirão a escolha íntima. Existem princípios, forças e leis no universo minúsculo, tanto quanto no universo macrocósmico. Dirija um homem a sua vontade para a ideia da doença e da moléstia, lhe responderá o apelo com todas as características dos moldes estruturados pelo pensamento enfermiço, porque a sugestão mental positiva determina a sintonia e a receptividade da região orgânica em conexão com o impulso havido e as entidades microbianas que vivem e se reproduzem no campo mental das milhões de pessoas que a entretêm, acorrerão em massa absorvida pelas células que se atraem em obediência a ordens interiores reiteradamente recebidas, formando no corpo a enfermidade idealizada. Olha aí o que o Gubbio está nos dizendo. Através das nossas emanações mentais, das nossas vibrações, essas células respondem aos nossos instintos para as pessoas que orbitam em vibrações de doenças, de lamúrias. Isso pode, infelizmente, ser acometido. E acreditem, pessoal, tem muitas pessoas, às vezes, que até desejam a doença por situações das mais diversas possíveis. Isso consciente ou inconsciente. E aí, Gubbio vai falando uma dúvida que muito provavelmente André Luiz teve, que nós temos.
Mas e as provas e as expiações? E as nossas programações dos problemas que nós temos que passar aqui na Terra? E ele vai dizer, claro, que neste capítulo temos a questão das provas necessárias. Nos casos em que determinada personalidade renasce, ou seja, reencarna, atendendo a impositivos de lições expiatórias. Mas, mesmo aí, o problema de ligação mental é infinitamente importante, porquanto o doente que se compra na aceitação e no elogio da própria decadência acaba na posição de excelente incubador de bactérias e sistemas mórbidos. O que ele está falando aqui? Mesmo duas pessoas que vêm com a aprovação, por exemplo, de passar por o câncer ou por uma outra qualquer enfermidade, a gente pode observar de uma pessoa que tem esse sistema mais positivo, vamos falar positivo entre aspas, mais funcional, mais saudável na vida, de uma que tem um pensamento mais voltado para a derrota. A gente vê e observa a grande diferença. Isso acontece também quando duas pessoas, às vezes, precisam fazer a mesma cirurgia, passar pelo mesmo processo. Uma pessoa que tem uma conduta mental de fé, de positividade, pode passar por isso de forma muito mais leve e ter uma recuperação muito mais rápida do que uma outra que está numa condição de inferioridade, de pena de si mesmo ou de absorver essas emanações de forma mais maximizadas. É isso que Gubbel está falando. Às vezes duas pessoas terão a mesma prova, porém a questão das formas de pensamento que essas pessoas alimentam serão fundamentais para a sua recuperação. Fundamentais. E até mesmo se as duas desencarnarem, porque às vezes elas não vão ser curadas. Precisa passar pela prova do câncer e desencarnar. Mas você vai observar naturalmente que uma poderá partir para o plano espiritual de forma tranquila, com fé, com as questões resolvidas e chegará no plano espiritual até numa condição vibracional muito melhor, e a outra ou outro chegará em condições lastimáveis, de tristeza, de autopiedade muito grande. Então passaremos pelas nossas provas e expiações. E é claro, quando essas doenças não estão ali nas nossas listas de provas e expiações, são doenças adquiridas por maus hábitos, a cura, o processo de cura será muito mais fácil nessas pessoas que têm essas formas de pensamento direcionada para esse processo. Nós temos diversos casos como esses aqui na internet, podemos acessar aí, de pessoas que foram terrivelmente desenganadas por médicos. Vocês não mais irão andar, vocês não mais irão mover os braços, você nunca mais conseguirá dirigir, etc. Pessoas que saem desse estado e conseguem voltar a um estado de saúde plena. Isso tem diversos casos, casos esses que desafiam até a ciência. A ciência não consegue explicar. A pessoa teve uma lesão na medula, a pessoa caiu de uma altura tal, ou teve uma doença quase mortal, e a pessoa se recupera e volta a funcionar na vida de forma, entre aspas, milagrosa. Nossa mente é uma entidade colocada entre forças inferiores e superiores com o objetivo de aperfeiçoamento. Nosso organismo perispiritual, fruto sublime da evolução, quando ocorre ao corpo físico na esfera da crosta, pode ser comparado aos polos de um aparelho magnetoelétrico. O espírito encarnado sofre influenciação tanto inferior quanto superior. Claro que o capítulo é muito grande, né? E nós não vamos poder nos estender aqui, porque o evangelho ficaria muito grande, mas eu indico para vocês lerem. Quem quer estudar mais essas formas de pensamento, como que isso influencia no nosso organismo, este livro é muito interessante. É interessante nós lermos a coleção do André Luiz, mas este aqui, para quem quiser entender, capítulo 2 do livro Libertação. Do livro que eu falo muito aqui no Evangelho também, Pensamento e Vontade, do Ernesto Bozano, da editora FEB, para quem quer estudar mais aí as formas de pensamento. Ele vai dizer ali, o Ernesto, né, pesquisou bastante artigos, bastante médiums, bastante livros que falam sobre o tema.
E ele vai dizer: todo pensamento cria uma série de vibrações na substância do corpo mental, perispírito, correspondentes à natureza do mesmo pensamento e que se combinam em maravilhoso jogo de cores, tal como se dá com pequenas gotículas de água desprendidas de uma cascata, quando atravessadas pelo raio solar. Quem nunca foi numa cachoeira e viu, né, quando a água bate ali na pedra, cria aquelas gotículas, e ele fala que essas formas, pensamentos, se iniciam muito assim, como se fossem essas gotículas que a gente vê ali quando o sol bate, que chegam até nós até de forma invisível, mas que existem, né, que há ali uma matéria, que seria a água, desprendidas de uma cascata quando atravessadas pelo raio solar, apenas com a diferença de maior vivacidade e delicadeza de tons. O corpo mental, graças ao impulso do pensamento, exterioriza uma fração de si mesmo que toda forma correspondente à intensidade vibratória, tal como o pó de licopódio que, colocado sobre um disco sonante, dispõe-se em figuras geométricas. Ora, esse estado vibratório da fração exteriorizada do corpo mental tem a propriedade de atrair a si no meio elétrico substâncias sublimadas análogas à sua. Assim é que se produz uma forma-pensamento, que é, de certo modo, uma entidade animada de intensa atividade a gravitar em torno do pensamento gerador. Se este pensamento implica uma aspiração pessoal de quem o formulou, tal como se dá com a maioria dos pensamentos, volteia então ao derredor do seu Criador, pronto sempre a reagir, benéfica ou maleficamente, cada vez que o sinta em condições passivas. Estranhamente simbólicas, as formas do pensamento, algumas delas, representam graficamente os sentimentos que as originaram. A usura, a ambição, a avidez produzem formas retorcidas, como que disposta a prender o cobiçado objeto. O pensamento preocupado com a resolução de um problema produz filamentos espirais. Os sentimentos endereçados a outros, sejam de ódio ou de afeição, originam formas, pensamentos semelhantes aos projéteis. Interessante também. A cólera, por exemplo, assemelha-se ao zigue-zague do raio. O medo pode provocar jactos de substâncias pardacentas, quais salpicos de lama. Então, isso foi a pesquisa do Ernesto Bozano, de médiuns videntes, que desenharam essas formas de pensamento. Então, nós sabemos que essas formas influenciam diretamente, como nós dissemos aqui no início, o nosso sono, a nossa qualidade da nossa saúde mental e física também, porque influenciam no nosso perispírito. Importante nós falarmos sobre esse tema, porque é um tema que nós não iremos mudar da noite para o dia. Todos nós estamos com o desafio dos nossos pensamentos em desalinho. Todos nós temos que repetir este tema sempre, porque nós já estamos numa época em que isso é falado abertamente. A ciência tem descoberto cada vez mais o poder do nosso psiquismo na cura, na restauração de muitas doenças, na melhoria da qualidade ali do paciente e também do nosso sistema de vivência entre felicidade e tristeza. Capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 11, cuidar do corpo e do espírito. Uma dúvida também, né, que Allan Kardec trouxe aos espíritos. Ele inicia o item perguntando: consistirá na maceração do corpo a perfeição moral? E os espíritos respondem dentro do Evangelho, né, segundo o Espiritismo: para resolver esta questão, apoiar-me-ei em princípios elementares e começarei por demonstrar a necessidade de cuidar-se do corpo, que, segundo as alternativas de saúde e de enfermidade, influi de maneira muito importante sobre a alma, que cumpre que se considera cativa na carne, para que essa prisioneira viva se expanda
se expanda, e chegue mesmo a conceder as ilusões da liberdade. Tem o corpo de estar são, ou seja, saudável, disposto e forte. Façamos uma comparação. Eis que se acham ambos em perfeito estado. Que devem fazer para manter o equilíbrio entre as suas aptidões e as suas necessidades tão diferentes? Inevitável parece a luta entre os dois, e difícil achar-se o segredo de como chegarem a equilíbrio. Dois sistemas se defrontam: o dos ascetas, que tem por base o aniquilamento do corpo, e dos materialistas, em que se baseiam no rebaixamento da alma. Duas violências quase tão insensatas uma quanto a outra. Ao lado dos dois grandes partidos, formiga a numerosa tribo dos indiferentes, que sem convicção e sem paixão, são mornos no amar e econômicos no gozar. Onde está a sabedoria? Onde então a ciência deve viver? Em parte alguma. E o grande problema ficaria sem solução. Se o Espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores, demonstrando-lhes as relações que existem entre o corpo e a alma e dizendo-lhes que, por se acharem independência mútua, importante é cuidar de ambos, dos dois. Amai, pois, a vossa alma, porém, cuidai igualmente do vosso corpo, instrumento daquela. Então, tá claro aí, né, pessoal? Não vamos continuar a leitura, porque é grande, né? Senão o nosso tempo aqui vai passar. Que os Espíritos nos ensinam a cuidar dos dois, do corpo e também do espírito. Porque enquanto nós estamos aqui, nós temos que entender que nós estamos no corpo físico, interligados, o nosso perispírito. E o que nos acontece no campo físico influencia o nosso perispírito, e o que acontece com o nosso espírito influencia também. É uma alimentação mútua. É por isso que nós devemos cuidar do corpo, assim como cuidamos do nosso psiquismo, do nosso pensamento e do nosso espírito. Isso, na época ali de Kardec, as pesquisas ainda eram muito escassas em relação a essa questão da relação do nosso psiquismo, do nosso corpo para o nosso psiquismo. Hoje nós já temos maiores compreensões, mais artigos, mais pesquisas envolvendo essa ligação, aonde inicia também, né, o corpo e o perispírito. Há uma ligação ali, uma conjunção entre os dois, e é por isso que nós devemos cuidar muito bem deste veículo físico, para que possamos ficar aqui o tempo necessário e programado para a nossa reencarnação. Devemos manter em cuidado, em vigilância, em amor e amparo este corpo físico, que é o nosso veículo aqui na Terra. É ele que nos dá a condição de materializar os nossos pensamentos, a nossa missão, o nosso trabalho, o que nós viemos aqui, a nossa progressão espiritual. Bom, pessoal, vamos entrando então em conexão aí com o nosso passe final. Não vamos nos alongar hoje, né, no Evangelho. Viemos aí de um final de semana de feriado, muitas pessoas viajando, indo visitar familiares, amigos, outros que ficaram em casa, mas acaba fazendo o almoço mais elaborado em relação à Páscoa, uma comemoração cristã. Nós vamos agradecendo mais uma vez a Jesus por esta oportunidade, que Ele possa reviver em nossos corações mais uma vez. Vamos entrando em conexão. Todos nós sabemos a importância do Cristo em nossas vidas, o direcionamento deste mestre amigo que nos ajuda e nos ajudou muito, que nos conhece intimamente, os nossos mais íntimos defeitos e qualidades. Vamos entrar em conexão com o nosso mestre amigo Jesus no passe de hoje. Vamos elevar os nossos pensamentos até onde nós conseguirmos. Vamos nos aproximar desta luz cristã, a luz do nosso Cristo, do nosso governador planetário, deste Espírito que nos acalenta desde muitos. Ó Mestre, esteja conosco neste momento.
Que através dos nossos mentores nós possamos canalizar o passe com os nossos irmãos e irmãs. Que possamos juntos entrarmos em conexão. Todos nós temos no nosso psiquismo memórias de quando Jesus passou aqui pela terra. Plasme esse local na sua mente agora. Sente-se. Dialogue com Ele neste momento. Sinta a presença do Cristo. Como depois de 3 dias, quando Ele volta em perispírito. Hoje nós falamos da importância de cuidarmos do perispírito. Cristo volta em perispírito, nos provando que há uma vida além desta vida, que há uma vida espiritual. Ele venceu a morte, porque a morte não existe. O que existe é vida, é continuidade. Ele volta iluminado, aparece para os seus. Os escolhidos viram Jesus naquele dia, e com a sua luz, Ele iluminou mais uma vez o mundo. Receba neste momento, através do passe dos benfeitores, um pouco desta luz, que chega até você, através de todos os poros do seu corpo, de cada célula do seu organismo físico e perispiritual. Que o Mestre ilumine cada gota de sangue, cada órgão do seu organismo, o seu cérebro, os seus neurônios, as suas células, que você possa se equilibrar. Neste domingo de Páscoa, que o Mestre possa estar mais uma vez conosco, canalizando este passe em cada residência que recebe neste momento as vibrações de amor do Mestre Amigo Jesus. Enquanto eu vou indo para a prece final, você fique aí recebendo este passe, esta conversa, como Jesus teve com diversos personagens da época, olhando nos olhos, acalentando, iluminando o psiquismo, a alma, o perispírito. Desejo que Jesus possa estar com você mais uma vez. Ó Mestre querido, neste momento estamos aqui, entrando em contato com a luz que o Senhor deixou no mundo. O Senhor, conselheiro, príncipe da paz, que veio trazer a boa nova, que veio nos iluminar, nos dar novo direcionamento para a nossa vivência neste plano físico. Há quantos séculos, Mestre, estamos repetindo erros? Pedimos, nos ajude. Nos ajude através deste passe, que cada célula do nosso corpo entenda a mudança que nós precisamos ter e que possamos, através desta luz, modificarmos a nossa essência a partir de hoje. Obrigado, Mestre, por a sua presença em nossas vidas. Obrigado por este passe. Obrigado por este Evangelho. E neste momento, nós pedimos autorização ao Senhor para terminarmos este Evangelho no lar. Que assim seja, graças a Deus. Retornando, meus queridos, deste passe tão intenso, agradecendo a Jesus, nos despedindo dele e agradecendo. Este passe foi individual hoje, sabe por quê? Porque cada um de nós precisamos entender aquilo que ainda nós estamos errando, que nós precisamos de fato de transformar. Não adianta fazermos nenhum jejum se nós não entrarmos em conexão conosco, no mais íntimo do nosso ser, e entender as mudanças que nós precisamos aplicar no nosso dia a dia. E é isso que eu desejo a cada um de vocês que está sempre aqui realizando este Evangelho conosco. Vamos voltar. Volte ao seu corpo físico, mexendo as extremidades, os pés, as mãos. Volte lentamente. Vai tomando também a sua água fluidificada, agradecendo a Deus, a Jesus e a espiritualidade aí que nos ajudou a canalizar este passe. Eu sou muito grato a cada um dos espíritos que tiveram aqui.
Pessoal, quero mandar um abraço. Pessoal que está sempre aqui com a gente, agradecer. Um abraço aí para o Sidney Bica, sempre aqui com a gente. Cristina Rodrigues de Jesus, um grande abraço, Deus abençoe. Bruno Botelho, um abraço. Joana Dark de Jesus, de Unai, Minas Gerais, um grande abraço. Zoleida Russo, Deus abençoe também, um grande abraço. Gilda Neves, um grande abraço. José Ferreira, um grande abraço também. Bete Gomes, um grande abraço. Maria Isabel, Miriam Nova do Rio de Janeiro, um grande abraço. Lucília Rodrigues, um grande abraço. Pessoal, vai deixando a cidade, né, o estado, país, para a gente mandar abraço para vocês. Natalícia Fonseca de Moraes, um grande abraço. Lucília Espessotto, isso mesmo, de São Paulo, um grande abraço. Maria Conceição de Recife, um grande abraço. Klaus, um grande abraço, Klaus. Kátia Pires, Deus abençoe também. De Adamantina, em São Paulo, Sueli Silva. Fatinha Viana também, sempre aqui, nos ajudando a compartilhar, muito obrigado. Nos ajuda aí, pessoal, a compartilhar também com quem vocês acham que tem interesse aí no Evangelho. De Salvador, na Bahia, Fernando Santana. Rosa Maria, da cidade do Porto, de Portugal, um grande abraço, amiga. Esther Figueiredo, José Ferreira, Graça Lira, de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Ezequiel Bock, acho que é isso mesmo. Conceição Costa, também de Portugal. Grace Passos, um grande abraço. Carmen Correia, Arison Silva, Natalícia Fonseca de Moraes. Gracinha Milá, grande abraço, meninas. Cristina Rodrigues. Alberto Lima, um grande amigo, um grande abraço. De Feira de Santana, na Bahia. Nivaldo e Ana Maria Viana, grande abraço. Que Deus abençoe vocês também. Tiago de Oliveira, da Alemanha, um grande abraço. Ieda Alcântara, do Amazonas, grande abraço. Neide Guerreiro, do Texas, né, nos Estados Unidos. Byton. Rio Grande do Norte, Marielza Santos. De Belo Horizonte, Elizabeth Fernandes Bicalho. Grande abraço, pessoal. Agradeço imensamente a vocês. Tá sempre aqui no nosso Evangelho no Lar. Um grande finalzinho aí de Páscoa para vocês. Um grande abraço. Espero que vocês tenham aproveitado. E até o próximo Evangelho aqui no canal.